de Ruth, capítulo 2. Versículo 1 a 18. O tema da mensagem é Ruth, uma mulher de fibra. E fibra mesmo, mulher de Deus. Todos acharam? Diz assim a palavra de Deus: E tinha Noemi um parente de seu marido, homem valente e poderoso, da família de Elimeleque, e era o seu nome Boaz. E Ruth, a moabita, disse a Noemi: Deixa-me ir ao campo, e apanharei espigas atrás daquele em cujos olhos eu achar graça. E ela disse: Vai, minha filha. Foi, pois, e chegou, e apanhava espigas no campo após os segadores. E caiu-lhe em sorte uma parte do campo de Boaz, que era da família de Elimeleque. E eis que Boaz veio de Belém, e disse aos segadores: O Senhor seja convosco. E disseram eles: O Senhor te abençoe. Depois disse Boaz a seu moço, que estava posto sobre os segadores: De quem é esta moça? Se referindo aí a Ruth. E respondeu o moço, que estava posto sobre os segadores, e disse: Esta é a moça moabita, que voltou com Noemi, dos campos de Moabe. E disse-me ela: Deixa-me colher espigas e ajuntá-las entre as gavelas após os segadores. Assim ela veio, e desde cedo, e desde pela manhã, está aqui até agora, a não ser um pouco que esteve assentada em casa. Então disse Boaz a Ruth: Ouve, filha minha, não vais colher em outro campo, nem tampouco passes daqui, porém aqui ficarás com as minhas moças. Os teus olhos estarão atentos no campo que cegarem, e irás após elas. Não dei ordem aos moços que não te molestem? Tendo tu sede, vai aos vasos e bebe do que os moços tirarem. Então ela caiu sobre o seu rosto e se inclinou à terra e disse-lhe: Por que achei graça em teus olhos, para que faças caso de mim, sendo eu uma estrangeira? E respondeu Boaz e disse-lhe: Bem se me contou quanto fizeste a tua sogra, depois da morte de teu marido, e deixaste teu pai e a tua mãe, e a terra onde nascestes, e vieste para um povo que antes não conheceste. O Senhor retribua o teu feito, e te seja concedido pleno galardão da parte do Senhor, Deus de Israel, sob cujas asas te vieste abrigar. E disse ela: Achei eu graça em teus olhos, Senhor meu, pois me consolastes e falastes ao coração da tua serva, não sendo eu ainda como uma das tuas criadas. E, sendo já a hora de comer, disse-lhe Boaz: Achega-te aqui e come do pão, e molha o teu bocado no vinho, no vinagre. E ela se assentou ao lado dos segadores, e ele lhe deu do trigo tostado, e comeu, e se fartou, e ainda lhe sobejou. E, levantando-se ela a colher, Boaz deu ordem aos seus moços, dizendo: Até entre as gavelas deixai a colher, e não a censureis. E deixai cair alguns punhados, e deixai-os ficar para que o escolha, e não a repreendais. E esteve ela apanhando naquele campo até a tarde, e debulhou o que apanhou, e foi quase um efa de cevada. E tomou-o e veio à cidade, e viu sua sogra o que tinha apanhado. Também tirou, e deu-lhe o que sobejara depois de fartar-se. Amém, queridos? Amém. Podem sentar-se. Que texto maravilhoso. Na última mensagem, nós tratamos, na verdade na última foi uma dívida impagável, né? Nós fugimos um pouco de Ruth e tratamos ali daquele credor incompassivo, do sujeito que tinha uma dívida monstruosa e foi perdoada, e depois encontrou um outro sujeito que lhe devia uma ninharinha e ele pegou pelo pescoço e quase matou o sujeito. E eu enfatizei ali que essa dívida monstruosa é a nossa dívida para com Deus quando estamos à parte de Cristo. Quando estamos com Cristo, temos perdão, temos graça, temos favor e misericórdia. Mas na última mensagem, em relação ao livro de Ruth,
nós tratamos do tema Boaz, um homem de valor. Vimos que ele foi um homem de fé. Lembra? Um homem de fé, porque quando a crise chegou em Belém, Elimeleque, Noemi, a sua família foi lá para Moabe, ele ficou ali em Belém roendo osso. E ele viu o fruto da tua fé em perseverar naquele lugar. Vimos que ele foi um homem de Deus. Na própria saudação que ele dá aí aos funcionários, né? Deus os abençoe, não era um linguajar crentez, não. Ele vivia aquilo, porque o contexto do próprio livro mostra isso. Vimos também que ele era um trabalhador incansável, um protetor e um homem generoso. Isso nós vimos na leitura aqui, a generosidade dele para com Ruth. Nosso foco hoje é Ruth, uma mulher trabalhadora, uma mulher humilde, uma mulher discreta, uma mulher generosa e grata, ou seja, uma mulher de fibra. E quantas lições podemos tirar dessa mulher? O texto que lemos relata um dia inteiro de trabalho na vida de Ruth. Nós temos aí o início, o meio e o fim. Ela pedindo a sua sogra para ir trabalhar, no meio do dia ela descansando do trabalho e no final do dia ela chegando em casa com bastante alimento para ela e para a sua sogra. Então, ela percebe nessa trajetória toda o cuidado de Deus para a sua vida. E esse cuidado foi algo espetacular. Então, Ruth, ela não havia percebido que aquele encontro que ela teve ali com Boaz não foi uma mera coincidência, mas estava nos propósitos de Deus. Como nós lemos aqui, a Bíblia fala que caiu ali em sorte, mas o crente não crê em sorte, crê em provisão, crê em providência. Então, queridos, eu quero analisar com os amados algumas características dessa mulher de fibra, algumas características de Ruth nesse texto que lemos. Porque já lemos esse texto e já tratamos do Boaz. Agora vamos ver os detalhes em relação à vida de Ruth. Em primeiro lugar, podemos observar que Ruth foi uma trabalhadora incansável. Trabalhadora incansável. Versículo 2, deixa a tua Bíblia aberta. Nós vemos assim, diz o texto: E Ruth, a moabita, disse a Noemi: Deixa-me aos campos, e apanharei espigas atrás daquele em cujos olhos eu achar graça. Versículo 3: E chegou e apanhava espigas no campo após os segadores. Versículo 7, parte B. Assim ela veio, e desde pela manhã está aqui até agora, a não ser um pouco que esteve sentado em casa. O relatório que o funcionário de Boaz deu a ele. Depois do almoço, no versículo 15, e levantando-se ela a colher. Olha aí, incansável. Versículo 17, e esteve ela apanhando naquele campo até a tarde, e debulhou o que apanhou, e foi quase um efa de cevada. E versículo 18, e tomou, pegou aquele resultado da sua colheita, botou nas costas e veio à cidade. Que mulher guerreira foi essa tal de Ruth, amados? Que mulher guerreira. Para ela não tinha tempo ruim. Não tinha tempo ruim. Ela chegou em Belém, como já temos visto toda a história, né? Ela chegou em Belém com sua sogra, como diz o ditado, com a mão na frente e outra atrás. Não tinha onde cair morto, como diz o ditado. Ela era viúva, pobre, estrangeira. E o que ela fez? Será que ela ficou lamentando da vida? Será que ela ficou culpando a Deus pelas circunstâncias? Ela tinha feito um voto lá em Moabe, né? Se fosse muitos crentes de hoje, fiz um voto, né? Entreguei minha vida ao Senhor, agora tudo vai dar certo. As coisas vão acontecer. Mas não foi isso que aconteceu. Ela teve que fazer acontecer com a ajuda de Deus. Será que ela ficou culpando o seu finado marido por não ter deixado uma boa herança para ela, uma aposentadoria? Não. Será que ela ficou culpando a Deus pelas adversidades que estava vivendo? Será que ela ficou de braços cruzados esperando um milagre, à espera de um milagre? Não, queridos, não. Ruth não ficou lendo a Bíblia, orando ou jejuando. Ela apenas foi trabalhar colhendo espigas. Ela se moveu, ela se mexeu na direção do trabalho. Ela assumiu sem traumas, sem complexos, que era carente e necessitada. Ela reconheceu a sua situação atual. Ela não ficou cheia de mimimi. Ela arregaçou as mangas e foi para a luta. Ela foi colher as sobras. Colher sobras, um trabalho indigno para aquela época.
para pobre, estrangeiro, pessoas que estavam abaixo da linha da pobreza. Isso porque sempre que o povo de Deus realizava a colheita, ele devia pensar no pobre, ele devia pensar no estrangeiro e não colher as espigas que caíam no chão. Isso foi uma lei dada por Deus. Esse é um trabalho duro. É claro que os homens faziam um trabalho mais árduo, eles cortavam os feixes e as mulheres vinham atrás colhendo e amarrando toda aquela produção. E nesse trabalho algumas espigas iam ficando pelo caminho e, como já disse, pela lei, não poderiam ser colhidos. Lá em Levítico 19, versículo 9 e 10, olha o que o Senhor deixou como lei para o povo de Israel. Quando fizerem a colheita de sua terra, não colha as espigas nos cantos dos campos, nem apanhe aquilo que os ceifeiros deixarem cair. O mesmo se aplica à colheita de uva. Não cortem até o último cacho de cada videira, nem apanhem as uvas que caírem no chão. Deixem-nas para os pobres, estrangeiros, que vivem entre vocês. Eu sou o Senhor, seu Deus. Um Deus que cuida dos mais indignos. Um Deus que cuida daqueles que, humanamente falando, foram desprezados pela sociedade. E Ruth, sabendo dessa lei em Israel, queridos, ela arregaçou as mangas e foi colher o resto das espigas que caíam. Ela não ficou à espera da bondade alheia. Ela não ficou lamentando da vida, mas foi trabalhar. Ela não ficou deitada eternamente em berço esplêndido, como diz parte do hino, nacional. Hoje em dia se fala muito do papel da mulher dentro da família e no mercado de trabalho. Alguns dizem que lugar de mulher é dentro de casa, cuidando do filho. Outros dizem que o lugar de mulher é no mercado de trabalho. Dizem que mulher tem que trabalhar e que precisa ajudar na manutenção da casa, sim. Só que temos que ter em mente que todo extremo leva a um abismo. Temos que ter em mente que cada caso é um caso a ser analisado. Existem situações em que a mulher precisa realmente trabalhar, precisa ajudar no orçamento familiar. Essa é uma realidade. Existem situações que o engajamento da mulher no mercado de trabalho é uma necessidade e não um luxo. Uma necessidade e não um luxo. Porém, se for possível, como sempre digo, o ideal é que ela se dedique aos filhos. O ideal é que ela se dedique ao lar. Até porque, o que adianta aumentar a renda familiar e deixar os filhos para os outros criarem? O que adianta? O que adianta aumentar a renda da família e perder os filhos? Agora, cada casal, digo eu, deve decidir por si só, reunidos, o que é melhor para a família. Às vezes o marido fica desempregado e a esposa tem uma profissão e ela vai precisar ajudar no momento de crise. Existem mães solteiras que precisam trabalhar, não tem da onde tirar o sustento. E mais, existem famílias, queridos, que precisam muitas vezes trabalhar juntas. Famílias que precisam trabalhar juntas. Pouco tempo eu estava ali na casa do Ailton, mesmo da Ana, e ali na parte de cima deles eu vi uma família trabalhando junto, catando ferro velho. O pai na frente com um carrinho de mão e 3 crianças atrás pegando o que sobrava. E aí? Trabalho infantil? É contra a lei, sim, mas na atual conjuntura, se eles não se abraçarem, o que fazer? Não estou sendo dramático, queridos. Há pouco tempo eu também acompanhei do meu trabalho, eu comentei com minha esposa, uma família catando papelão para sobreviver. Pai, mãe e um filho adolescente, os 3 unidos no trabalho. O pai dobrava o papelão, o filho colocava no carrinho de mão e a mãe vinha amarrando aquilo que eles catavam. E, pela perspectiva que eu tive ali, eles estavam há pouco tempo naquela situação, estavam arrumadinhos, não eram moradores de rua. Mas a situação do país, a crise em relação ao trabalho, o desemprego que tem assolado essa nação, fez com que eles se unissem naquela situação dramática, difícil. No caso de Ruth aqui, ou ela trabalhava ou morria de fome.
juntamente com sua sogra. Não tinha um plano B, só tinha isso, fazer. Até porque a família de Ruth era composta dela e de sua sogra. Sua sogra era idosa e viúva. Ruth era forte, era jovem. Agora, se Ruth fosse casada, para pensar, se ela fosse casada com um homem, com um marido que ganhasse suficientemente bem, para que ela não precisasse sair para trabalhar, podendo ficar em casa, isso não seria o ideal? Não seria bom? Até porque cuidar da casa e de filho dá trabalho e muito, cansa e muito. Um outro detalhe, em relação a Ruth, e esse teu trabalho, nesse dia de trabalho é que ela parou para descansar. Ela não ficou igual uma louca o dia todo, trabalhando, mas ela parou para descansar. Teve momentos de descanso. Versículo 14. E sendo já a hora de comer, disse-lhe Boaz: achega-te aqui e come do pão e molha o teu bocado no vinagre. Aqui é a hora do almoço, E ela se assentou ao lado dos segadores, e ele lhe deu do trigo tostado, e comeu e se fartou, e ainda lhe sobejou. Ela não ficou numa paranoia de trabalhar sem descansar. Ela parou, ela descansou. Precisamos equilibrar o trabalho com o descanso, assim como Ruth. Até porque nós não somos uma máquina, e até máquina, se ela ficar direto, ela pifa, dá problema. Precisamos trabalhar e descansar. Precisamos acelerar sim, mas pisar no freio de vez em quando. Até porque trabalho sem descanso é insensatez, e descanso sem trabalho é irresponsabilidade. E como diz Hernando Dias Lopes, o mercado consumista hoje, ele é guloso. E a economia global quer mais do seu dinheiro e mais do seu tempo. E se você não vigiar, você vai ficar igual um aloprado, igual um louco, dia e noite. Não importa, diz, se você não tem tempo para Deus, para sua família ou mesmo para você, desde que esteja fazendo essa monstruosa máquina da economia global girar. Precisamos saber, no entanto, que a piedade com contentamento é grande fonte de lucro, mas aqueles que querem ficar ricos caem em muitas ciladas e grandes aflições. Irmãos, o dinheiro é o grande Deus deste século, o grande Deus do mundo, o grande Deus que tem dominado várias pessoas. O dinheiro é o maior senhor de escravos da sociedade atual. Senhor de escravos, e se nós não tomarmos cuidado, nós seremos esses escravos. As pessoas perdem completamente o senso de valores por causa de quê? Da ganância. Da ganância. Ruth, porém, nos ensina que é possível trabalhar com afinco sem descuidar do descanso necessário. Concluindo esse ponto, depois de um dia intenso de trabalho, Ruth chega em casa com um saco de alimento nas costas. Por quê? Porque ela havia plantado e agora ela estava colhendo. No versículo 17, diz assim: e esteve ela apanhando naquele campo até a tarde, e debulhou o que apanhou, e foi quase um efa de cevada. Irmãos, um efa de cevada equivale hoje a 20 quilos. 20 quilos. Ela pegou um saco de 20 quilos, como se fosse um saco de ração. Imagina, de 20 quilos. Ela colocou nas costas e foi para casa. Ruth não era uma peça de porcelana, não. Ela tinha coragem, disposição e tinha mãos adestradas para o trabalho. E Ruth viu o resultado do seu trabalho com 20 quilos de cevada, o suficiente para uma semana de alimentação naquela época. Irmãos, quem trabalha vê resultados. Quem planta, colhe. A lei da semeadura e da colheita é uma lei universal que se aplica a todos, em todos os tempos e em todos os lugares. É plantar e colher. Quem planta ciúmes, colhe suspeita. Quem planta confiança, colhe descanso. Quem planta inveja, colhe mediocridade. Quem planta admiração, vai colher grandeza. Quem planta amizade, colhe compromisso. Quem planta contenda, vai colher solidão. Quem planta ódio, colhe amargura. Quem planta amor, colhe ternura. Porém, quem planta trabalho, colhe provisão.
Quem planta suor vai colher o produto desse suor. Quem se especializa em sua profissão vai colher os melhores salários, é óbvio. Não é isso? Até porque todo trabalho honrado e honesto engrandece o ser humano e é um ato litúrgico para Deus. Como tiramos lições, amados, da vida de Ruth? Aqui não estamos falando de um dia de culto, literal, dela indo para a igreja e para cá. Não, é um dia de trabalho. E quantas lições para a nossa vida podemos aprender com Ruth? Em segundo lugar, Ruth ela foi guiada pelo Espírito Santo ao campo de Boaz. Primeiro, ela era uma trabalhadora incansável. Segundo, ela foi dirigida pelo Espírito Santo aos campos de Boaz. Por mais que a Bíblia aqui em Ruth não faça menção ao Espírito Santo, mas vemos a mão do Deus Trino na vida dessa mulher. No versículo 3, olha o que diz. Foi, pois, e chegou, e apanhava espigas no campo após os segadores, e caiu-lhe em sorte uma parte do campo de Boaz, que era da família de Elimeleque. Irmãos, olha que coisa linda e maravilhosa. Ruth sai para colher espigas de maneira aleatória. Ela sai sem rumo. Eu vou colher, eu sei que alguém vai abrir as portas. Até porque havia o risco dela ser rejeitada. Por mais que a lei oferecesse isso a ela, essa oportunidade de colher espigas, mas não se esqueçam de que nós estamos aqui falando do contexto do livro de Juízes. Uma época que o povo, os donos de propriedade, os fazendeiros faziam o que queriam. Então ela tinha que depender somente de Deus, o milagre. Porque mesmo ela tendo o direito de colher, ela podia ser estrupada, ela podia ser maltratada, ela podia ser escorraçada. E ela saiu para colher. Ela saiu. E nessas andanças, ela parou justamente nos campos de Boaz, que era parente de seu falecido marido e que seria o seu resgatador e seu futuro marido. Olha que coisa linda! Isso é o que alguns comentaristas chamam de divina coincidência. Divina coincidência. O interessante é que Ruth não ouviu nenhuma voz vinda do céu. Ruth não teve nenhuma visão de anjos a direcionando para aquele local, para guiá-la até o campo de Boaz. Porém, por ter confiado plenamente no Deus de Israel, ainda quando ela estava lá em Moabe, agora em Belém, ela é guiada pelo Espírito Santo aos campos de Boaz. Ela foi dirigida por Deus, amados. Provérbio 16, versículo 9, diz que o coração do homem planeja o seu caminho, mas o Senhor lhe dirige os passos. O homem pode fazer planos, mas a resposta vem da mão de Deus, ou da boca de Deus. Veja de novo aí no versículo 3, parte B. E caiu-lhe em sorte uma parte do campo de Boaz. Na versão revista e atualizada diz assim: por casualidade entrou na parte que pertencia a Boaz. Leon Morris, um comentarista bíblico, diz que a expressão por casualidade ou caiu-lhe em sorte é a tradução de uma expressão que deixa bem claro que Ruth não havia compreendido o significado total daquilo que ela estava fazendo. Ela não conhecia as pessoas, ela não conhecia os proprietários da terra. Ela foi ao campo e, aparentemente por acaso, trabalhou numa porção particular do campo, que pertencia a quem? A Boaz. Esse fato salienta, diz ainda Leon Morris, a verdade de que os homens não controlam os acontecimentos, mas que a mão de Deus está por trás deles, enquanto promove os seus propósitos. Ruth, ela chegou a esse campo e não a outro campo. E esse fato a levou ao conhecimento de Boaz e subsequente casamento com ele. Ela casou-se com Boaz na frente. Já estou dando spoiler, né? Não já conhece a história. E tudo quanto esteve envolvido, inclusive o fato de isso levar ao nascimento de Davi, fazia parte dos propósitos divinos para a vida de Ruth. Não foi coincidência, foi providência. Na verdade, a mão de Deus é quem conduziu toda aquela ação. Da mesma maneira, queridos, podemos dizer que quando entregamos a vida ao Senhor, quando nos rendemos a Jesus Cristo, aquilo que nos acontece
não é acidental, mas sim dirigido por Deus. Ruth ainda era uma viúva pobre. Nesse contexto aqui, ela ainda era uma estrangeira, mas Deus estava prestes a criar um novo relacionamento que transformaria suas circunstâncias. Irmãos, o crente não acredita em coincidência. O crente não acredita em sorte. O crente não acredita em azar. O crente não é supersticioso, ou pelo menos ele não deveria ser supersticioso. O crente, ele crê num Deus que intervém, num Deus que cuida e que faz com que todas as coisas cooperem para o seu bem. O crente em Cristo Jesus, ele sabe que Deus está trabalhando mesmo nos momentos mais difíceis das suas vidas. Servimos a um Deus que não dorme, um Deus que não cochila, um Deus que cuida de nós. Amém, queridos? Temos que ter em mente que as coisas não se acertam por coincidência. As coisas não se alinham por influência de astros. Nós não cremos nisso, não cremos em signos, não acompanhamos essas coisas, porque nós não acreditamos nisso. Entendemos que as coisas não se encaixam por um determinismo cego. Deus é que tece as circunstâncias da nossa vida, até mesmo aquelas circunstâncias mais amargas e que talvez não entendamos. Deus não descansa, não dorme, não cochila. Ele está sempre trabalhando conosco, em nós e por nós, e realizando também os seus propósitos segundo a sua graça. Ruth, ela não sabia, mas por uma providência divina, ela entrou nos campos de Boaz. E quando Boaz a vê, o coração dispara. E ali foi amor à primeira vista. Até porque, daquele momento em diante, Boaz, ele esqueceu um pouco da sua fazenda, esqueceu um pouco, dos seus compromissos e focou agora única e exclusivamente em Ruth. Mais à frente nós vemos que Boaz se casa com Ruth. Eles têm um filho que se chama Obed. Obed tem um filho que se chama Jessé. E Jessé tem um filho que se chama Davi, de onde veio nosso único Senhor e Salvador Jesus Cristo. E tudo isso estava nos propósitos de Deus. O encontro de Boaz com Ruth naquele dia estava na agenda de Deus. Não foi a sorte que conduziu Ruth aos campos de Boaz, queridos, mas foi uma agenda estabelecida nos céus. Em terceiro lugar, Ruth foi uma mulher humilde e agradecida. Isso é lindo também. Humilde e agradecida. Versículo 2. Ruth pede a Noemi para ir trabalhar. Olha aí que diz, e Ruth, a moabita, disse a Noemi, deixa-me ir aos campos e apanharei espigas atrás daqueles em cujos olhos eu achar graça. Irmãos, Ruth sabe tomar iniciativa, mas ela não é agressiva, arrogante, mas ela é mansa e humilde, até no falar com a sua sogra. Ela pede humildemente a sua sogra, dizendo assim, deixa-me ir ao campo. Na verdade, ela não precisava agir assim, queridos. Não, ela era de maior. Ela era de maior, porém foi assim que ela agiu. E foi por causa disso que Deus a abençoou. Tem expressões que também muitas vezes não somos obrigados a usar, mas precisamos usar. Precisamos aprender a arte da boa comunicação. Amém? Precisamos ter em nosso linguajar frases como: posso fazer isso ou aquilo? Pai, posso ir a tal lugar? Por favor, me perdoa, muito obrigado, Deus abençoe. É o linguajar do cristão. Irmãos, o linguajar do crente é marcado por palavras humildes e não palavras arrogantes, ditatoriais. Ele pede ao invés de exigir. O crente, ele agradece ao invés de se esquecer da ajuda que recebeu. Ele diz muito obrigado, ao invés de pensar que os outros têm obrigação de fazer o que ele quer. Irmãos, não somente no âmbito familiar, no trabalho, mas também na igreja, na escola. John Piper diz que as pessoas orgulhosas, elas não dizem muito obrigado. Isso é interessante,
Por outro lado, as pessoas humildes se tornam ainda mais humildes quando elas são tratadas graciosamente. Quando ela é tratada com educação, com respeito, ela não se acha no direito de ter isso, mas ela tem gratidão, ela agradece a Deus. E mais, quando Ruth chegou na fazenda de Boaz, ela pediu ao responsável do campo uma oportunidade para colher espigas. Isso aí, lá depois que ela sai de casa e vai ir colher. Esse é o relatório que o servo de Boaz lhe deu, lá no versículo 7. Disse-me ela, deixa-me colher espigas e ajuntá-las entre as gavelas após os segadores. Irmãos, provavelmente Ruth, ela sabia que, segundo a lei de Moisés, ela teria o direito de colher espigas. As espigas que caíssem no chão, por direito, ela podia fazer isso. Porém, ela não exige nada. Ela simplesmente pede. E pede com educação. Ou seja, Ruth é humilde em pedir e não arrogante em exigir. A humildade promove as pessoas. A humildade abre portas diante dos homens e nos traz vitórias diante de Deus. A Bíblia diz que Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Você já notou que em empresas, às vezes os que mais dão ordens são os que menos têm poder? Às vezes o próprio patrão, ele muitas vezes é humilde no tratar. E às vezes um outro subalterno quer dar ordem, quer mandar. Um outro detalhe, Ruth era humilde, mas não complexada. Humildade não tem nada a ver com complexo de inferioridade. Ruth não olhava para si mesma como vítima da sociedade, ou como uma mulher pobre, coitada, como uma derrotada. Isso vai para nós, vai para mim. Ruth reconhecia que era estrangeira. Ela sabia que ela era pobre, sim, viúva, mas nunca como se isso fosse uma derrota para a vida dela. Irmãos, Ruth não olhava para trás lembrando das suas tragédias, não. Ela não olhava para o presente pensando sobre a sua triste situação, murmurando, ó vidas, ó céus, ó desgraça. Ela não olhava para o futuro, mas ela olhava para o futuro crendo no Deus que tudo pode fazer. A visão dela estava nos céus e não na terra. Ela cria que Deus estava no controle de todas as coisas. Ruth foi uma mulher agraciada por Deus, queridos, e grata, muito grata aos homens. Isso nós vemos no seu linguajar. Depois, por exemplo, que Boaz lhe ofereceu proteção e provisão no versículo 9 aí, o versículo 10 diz que então ela caiu sobre o seu rosto, se inclinou à terra e disse-lhe, por que achei graça a seus olhos, para que faças caso de mim, sendo eu uma estrangeira? No versículo 13, e disse ela, achei eu graça em teus olhos, Senhor meu, pois me consolastes e falaste ao coração da tua serva, não sendo eu ainda como uma das suas criadas. Irmãos, Ruth foi humilde em pedir e rápida em agradecer. A mensagem central do Evangelho mostra que todos que se humilham e buscam refúgio encontram ampla provisão, encontram forte proteção e rica comunhão sob as asas do Deus onipotente, Senhor dos céus e da terra. Em quarto lugar, Ruth foi uma mulher generosa. Isso é muito lindo também. Olha no versículo 18. E viu sua sogra o que tinha apanhado, também tirou e deu-lhe o que sobejara depois de fartar-se. Lembra quando ela estava lá na mesa de Boaz se alimentando? A Bíblia diz que ela se fartou e guardou. Ela guardou para a sogra que estava em casa com fome. Irmão, Ruth fartou-se à mesa com Boaz, mas ela guardou o alimento. Ela não pensou só em si. Ela foi o quê? Generosa. E o contrário de generosidade é egoísmo. O egoísta, ele pensa somente em si, somente no seu umbigo. Porém, o generoso se preocupa com os outros. Assim como Ruth se preocupou com a sua sogra. Provérbios 11, 25 diz que a alma generosa, ela prosperará. Assim como ela se preocupou com a sua sogra, Deus providenciou para ela um casamento abençoado, com um homem de Deus rico, dono de uma fazenda, um fazendeiro.
A avareza é mãe da pobreza, mas a generosidade é a progenitora da prosperidade. Aqueles cujo coração foi aberto por Deus, ele vai ter as mãos e os bolsos abertos para socorrer os pobres, os necessitados, aqueles que estão precisando de ajuda. Jesus Cristo disse que mais bem-aventurado é dar do que receber. Até porque quem dá ao pobre, diz a Bíblia, empresta a Deus. E Deus jamais fica em débito para conosco. Deus nunca fica devendo nada ao ser humano. Deus multiplica, diz a Bíblia, a sementeira daquele que semeia na vida dos seus irmãos. Quem dá alívio aos outros vai receber alívio também da parte de Deus. A Bíblia diz no Salmo 41, versículo 1 a 3, que bem-aventurado é o que acode ao necessitado. O Senhor o livra no dia do mal. O Senhor o protege, preserva-lhe a vida e o faz feliz na terra. Não o entrega à discrição dos seus inimigos. O Senhor o assiste no leito da enfermidade. Na doença, tu lhe afofas a cama. É promessa de Deus para mim e para você. E nós vemos isso se cumprindo na vida de Ruth de maneira literal. Então, quando damos a beber a quem tem sede, nós matamos a nossa própria sede. O bem que fazemos aos outros retorna para nós mesmos em dobro. No reino de Deus nós temos o que damos e perdemos aquilo que retemos. Guarde isso. No reino de Deus nós temos o que damos e perdemos o que retemos. Quando abrimos a mão para repartir com generosidade, Deus multiplica a nossa sementeira, pois a alma generosa prosperará, diz as Escrituras Sagradas, e eu creio nisso. Ruth, ela era pobre, viúva, estrangeira. Mesmo assim, ela cuidou da alimentação da sogra que estava em casa e não tinha nada. Lembrando, elas vieram para Belém, não tinham nada para comer. Ruth saiu para trabalhar e quando voltou, trouxe uma marmita recheada para a sogra. E Deus a abençoou. Ruth não sabia, queridos, mas esse gesto lhe rendeu um casamento com um homem rico, poderoso, amoroso, trabalhador e romântico, como Boaz. Concluindo, podemos dizer que Ruth enfrentou as crises de cabeça erguida. Ela não se considerava uma pobre coitada. Ela não se via como uma vítima da sociedade. Ela creu em Deus, arregaçou as mangas e foi à luta. Então, o exemplo de Ruth aqui nos ensina que o enfrentamento das crises e não a fuga das crises é o caminho da vitória. Os tímidos, os medrosos e os preguiçosos vão estar sempre dando desculpas para os seus fracassos. Entretanto, os vencedores jamais retrocedem diante das adversidades, seja elas quais forem. Eles estão sempre prontos a correr grandes riscos para alcançarem as maiores vitórias. Então siga o exemplo de Boaz, siga o exemplo de Ruth. Boaz foi um homem de valor e Ruth uma mulher de fibra. E eles venceram porque eles confiaram no Deus de Israel. Eles foram até o fim, mesmo em meio às grandes provações e crises que eles enfrentaram. Então, não desista, mesmo em meio às grandes tempestades que você possa estar vivendo ou venha a viver ainda para o futuro. Porque o futuro, só quem sabe, é Deus. Amém, queridos? Vamos ficar de pé, vamos estar orando.